O existencialismo é um humanismo. Este é o título de um texto relativamente curto, mas que condensa muito dos pensamentos de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Condensa muito dos pensamentos de uma filosofia chamada de existencialismo ou filosofia da existência. Este texto contém um caráter introdutório ao pensamento de Sartre e ao pensamento do existencialismo sartriano. De suma importância que quando você vá ler algum autor clássico, algum autor fundador, você saiba por onde começar. No caso de Sartre, eu recomendo que se comece por este texto, por ele ser relativamente curto, poucas páginas. Este texto foi uma conferência que Sartre fez no século passado, após o final da Segunda Guerra. Nele, Sartre estava defendendo o existencialismo das críticas que haviam sido feitas a ele, estava explicando muito dos seus conceitos para um grande público. Se você começar a ler Sartre, pegar o seu livro como O Ser e o Nada, que é um livro, um calhamaço de ideias, onde Sartre criva ali muito dos seus conceitos, é bem provável que a sua leitura será desanimadora. É bem provável que você comece a ler e não compreenda o que você está lendo. Não só para Sartre, mas para outros autores também, é muito importante que não você só leia, mas que você saiba por onde começar a ler. Senão você vai, com certeza, não desanimar. Para que você entre no nível intelectual de uma filosofia tão importante como essa, é muito importante que você tenha algumas bases. Para ter bases intelectuais para ler Sartre, é imprescindível que você veja esse vídeo e que depois parta em direção a este texto. Você vai ler em pouco mais de 1 hora. O existencialismo é um humanismo. O que você vai ver agora neste vídeo é um pouco dessas ramificações do pensamento de Sartre explicado ao grande público, de uma forma muito simples. Antes da gente iniciar relativamente ao texto e às ideias de Sartre, é preciso destacar 2 pontos muito importantes. Sartre, ele achava crucial a filosofia tivesse um casamento com a vida. Sartre achava crucial que o intelectual não só apenas contemple a filosofia ou apenas teorize a filosofia. Sartre achava crucial que você aplique a sua filosofia na prática. Quer dizer, que a sua filosofia, né, ela foi criticada por ser uma filosofia contemplativa, uma filosofia burguesa, onde apenas há uma teorização sobre a vida, e Sartre defende muito o contrário disso. Há um engajamento filosófico por detrás destes pensamentos. Este é um ponto muito importante para a gente começar a compreender Sartre. Ele achava que não só se fazia filosofia através dos seus livros, dos seus textos, da sua escrita, mas ele estava muito engajado desde entregar panfletos em meio aos manifestos franceses, colocar uma posição referente à política do cenário atual que estava acontecendo na França depois da guerra. Sartre tinha este engajamento. Isso é muito importante, porque muito da filosofia antes de Sartre, uma filosofia moderna, não se tinha essa questão de aplicação prática. Isso é um ponto super importante para você começar a compreender o que é essa filosofia do existencialismo de Sartre. Outro ponto super importante, a gente compreender que Sartre faz, não só ele, mas ele em conjunto com outros pensadores existencialistas, e aí para a gente compreender um pouco do que é ser um existencialista, o que é essa filosofia da existência, a gente precisa compreender que esse pensamento, ele faz
uma reviravolta nos modos de ver o homem e o homem no mundo. Que reviravolta é essa? Que mudança de pensamento é essa? Essa mudança, ela pode ser resumida num jargão. Inclusive, o existencialismo pode ter como porta de entrada este jargão: a existência precede a essência. O que isso significa? Desde Platão, desde uma característica do pensamento ocidental, do pensamento cristianismo, do pensamento na Idade Média, sempre se buscou uma visão cosmológica, uma visão de essência. Até como critério de semelhança a isso, se acreditava que a Terra era o centro do universo e que o universo era finito, né? E que o universo possuía umas particularidades de cosmo, de aquilo é como é. Platão, Aristóteles, todo o pensamento Descartes ao longo da história ocidental levou em conta a essência antes da existência. Ou seja, para Platão, por exemplo, existia-se uma alma e um corpo. Uma alma que governasse um corpo. E essa alma dividida em três, em uma alma guerreira, uma alma ligada ao pensamento ou uma alma ligada à espiritualidade, era aquilo que determinava nossas ações. E a vida só se tornava possível quando você encontrasse qual era a sua determinação da sua alma. Ou seja, se você tivesse uma alma com características guerreiras e você estivesse vivendo isto, estivesse indo de encontro para isso, a sua vida estava sendo boa. No cristianismo também temos vários pensadores, Agostinho, São Tomás de Aquino, que também levavam uma mudança deste pensamento platônico para a ideia de Deus, para a ideia da religião, a ideia do cristianismo, mas com essa mesma característica de buscar uma substância divina na alma humana. Ou seja, o homem sempre foi predeterminado por uma essência. Buscou-se compreender a essência do homem, em primeiro lugar, para depois a existência do homem e a sua subjetividade ter que se adequar a esta essência. Com o pensamento existencial, a ordem é ao contrário. Primeiro você existe. Primeiro você existe para depois você se criar, para depois você criar a sua essência. E isso é uma mudança completa na ideia de visão de homem e de mundo. Como que nós vamos tentar compreender um pouco disso? Isso é base, isso é início, isso é o que você precisa compreender para começar a ler Sartre. Se você não compreender isso, você não vai entender bolufas nenhuma. Sartre inicia esse texto com este aforismo, este pensamento de que a existência precede a essência. E ele dá o exemplo da tesoura ou do corta-papel. Sartre diz o seguinte: imaginemos um objeto fabricado, corta-papel. Antes da existência da tesoura, existiu-se a ideia da tesoura. Existiu a essência da tesoura. No caso da tesoura, alguém antes imaginou, diante de uma necessidade, que se eu colocar aqui uma ponta para cá, duas lâminas e conseguir fechar e abrir, eu vou conseguir cortar. A função da tesoura, a essência da tesoura é cortar. A essência da tesoura veio antes da existência da tesoura. No caso da tesoura, não é possível existir uma tesoura sem antes ter existido uma ideia da tesoura, pois ela cumpre a sua finalidade. Ela é o que é, ela só pode ser tesoura. No caso do homem, é o contrário. No caso do homem, a existência precede a essência. Primeiro você existe, para só depois você ser. Este pensamento de algo criou o homem e que ele deve ser aquilo para que ele foi criado, é um pensamento anterior ao existencialismo, por exemplo, anterior à filosofia da existência, a este pensamento que leva em conta a subjetividade, a existência em primeiro lugar. Óbvio que a gente pode compreender que nós, seres humanos, primeiro existimos
e não somos pré-determinados diante das nossas condições. Antigamente dizia-se que você deveria plantar uma árvore, ler um livro e ter um filho para a sua existência ter sentido. É óbvio que isso não é verdade, e é óbvio que nós não temos um objetivo enquanto seres humanos. No nosso caso, nós escolhemos o que iremos fazer da nossa existência. Nós escolhemos a nossa essência. Nós vamos escolher, vamos projetar o que vamos fazer da nossa vida. Este pensamento ele implica e embarca em muitos outros pensamentos. Por exemplo, hoje em dia está muito em voga, né? Uma crítica a achar que a mulher, por ser mulher, deve agir de tal forma. Então, quando você diz que isso é coisa de mulher, você está dizendo que a essência da mulher vem antes da existência da mulher. E que por ela ser mulher, ela tem que fazer e agir como a sua essência de mulher. Quando você tem este pensamento muitas vezes preconceituoso, ou seja, que tem um conceito de essência antes da existência, você está ligado a essa herança platônico-cristã. Você está ligado a essa herança do pensamento que leva em conta uma substância antes da existência e tira toda a liberdade humana, tira toda a nossa própria soberania de escolher e de decidir ser quem nós queremos ser, de escolher quem poderemos ser. Esse pensamento de que você é um ser, de que olha, fulano é assim, veja bem, logo se nota que ele deve agir assim. Todo esse pensamento de antes você ter uma essência, de antes você julgar pela aparência, pela cor da pele, pelo gênero, pela condição social da pessoa, é um pensamento ligado à essência. Tá? É um pensamento ligado à essência antes da existência. Sartre vem propor isso. Não só ele, mas como outros pensadores ligados ao existencialismo, vão propor que existência, a primazia do homem, o homem como critério de bem, tá? A afirmação da vida através da existência do homem, a fórmula inicial do existencialismo para tornar a vida possível. Sartre já inicia o texto trazendo esse jargão existencial. Super importante que você compreenda o quão sofisticada é esta filosofia, quão soberano pode ser este pensamento se nós levarmos em conta todos os nossos atos, se nós levarmos em conta a nossa existência. Nós poderemos escolher. Quais são as implicações deste pensamento? A partir desta fórmula de que a existência precede a essência, nós não temos mais uma essência que nos predetermina anteriormente. Nós temos uma liberdade. Liberdade de ser quem nós podemos ser. Liberdade de projetar a nossa vida, ou seja, eu, quando nasço, eu sou uma tábula rasa, onde eu mesmo tenho as minhas condições, as minhas possibilidades existenciais para escolher ser quem eu queira ser. Você pode notar aí que antigamente era muito privado esta liberdade, que você nascia numa família de escravos e você seria escravo, que você nascia numa família de médicos e você seria médico, que o seu casamento poderia ser arranjado, que a sua religião jamais poderia ser trocada. Você tinha muitos desses pensamentos deterministas para a sua vida e não tinha liberdade de escolher ser quem. Parecia que você já nascia e você já saberia como você seria pelo resto da sua existência. Após a guerra, após este movimento existencial, nós poderemos compreender que resgatamos ou que demos um valor e um significado a esta liberdade. Sartre, também neste texto, a máxima, o emblema, né, da filosofia de Sartre, de que nós estamos condenados à liberdade. Pode parecer um paradoxo, né? Condenado à liberdade. Porque a liberdade não é um atributo
que você pode escolher ter quando lhe convém. A liberdade, ela não é uma faceta do ser humano. A liberdade é, e é uma liberdade de escolha. Você tem a liberdade de projetar. Projeto é um outro conceito de Sartre também. Projetar a sua existência, viver em projeto. Que, no entanto, além desta liberdade, você tem do lado dela, do lado daquela estátua da liberdade que nós conhecemos, temos a estátua da responsabilidade. Por quê? Já que não é um Deus, não é uma alma, não é uma essência, uma substância que nos predetermina, nós somos os responsáveis por esta existência. E não só por essa existência, mas por toda a humanidade. Porque enquanto me faço ser humano existente, me faço humanidade. Responsabilidade, que era muito mais fácil colocar a culpa dos nossos erros, colocar a culpa das nossas tristezas, das nossas guerras, das nossas volúpias em um Deus, em uma alma, em uma natureza humana, agora é toda nossa. Então essa é uma das principais críticas que o Sartre vai defender neste texto, porque muito se diz nesta época que o existencialismo era uma valorização da negatividade humana, uma valorização das angústias humanas, das tristezas. E o existencialista, o ser existencialista, era um nome nessa época, no século passado, que era assemelhado ao pessimista. Sartre até fala que uma crítica católica, antes da conferência dele, sem querer falou um palavrão e falou bem assim depois: nossa, estou me tornando existencialista. Crítica ao existencialismo, de fazer uma valorização da negatividade humana, do lado sombrio humano, acreditarem que o existencialismo estaria negando o sorriso de uma criança, as coisas boas da vida, é o que Sartre vem defender. Por quê? Você é o responsável por tudo, inclusive pelas tragédias, pelas calamidades, pelas guerras. Por que tantas pessoas têm essa dificuldade em aceitar o existencialismo? Porque é muito mais fácil dizer: isso é humano, isso é de Deus, isso é assim mesmo, todo mundo faz. Então é muito mais fácil colocar essa responsabilidade e culpar uma outra essência, culpar Deus, culpar a natureza humana, culpar a sociedade, do que admitir para si esta responsabilidade. As implicações deste pensamento, elas vão ao infinito e além. Quando você está, por exemplo, no trânsito da sociedade, você reclama do trânsito da sociedade, se você tem um pensamento existencial, você vai compreender que você é o responsável por esta desordem, por este caos na sua cidade, no trânsito. Aliás, você está no trânsito, está reclamando do trânsito e colocando a culpa em eles, né? Normalmente se diz isso: a culpa é deles, dos políticos, dos governos, de quem comanda, mas eu me eximo de toda a responsabilidade. Quando você começa a compreender este pensamento do Sartre, você começa a compreender que você é o responsável, não só pela sua própria existência, mas também por toda a sociedade, toda a humanidade. Todos os problemas que você vê, eles são seus. Então, se você enxerga um problema, ele é seu, ele não é de alguém. Então, com este pensamento de existência em primeiro lugar, nós temos esta fórmula da liberdade, estamos todos condenados a ela, e também temos este pensamento da responsabilidade. Além desta responsabilidade, desta liberdade, nós temos a escolha. A cada passo que você vai dar, você tem 360 possibilidades. E você é o único que deve escolher para que lado vai. Com esta liberdade, nós temos a angústia. A angústia como motor para os nossos passos. Ou seja, se você escolhe um, você deixa de escolher outro. E com isso você se angustia por não poder ter os dois. E essa reflexão em si mesmo, esta angústia. Com essa liberdade,
nós temos a angústia de escolha. Por quê? Porque ao escolher um desses 360 passos de possibilidade, nós deixamos de escolher as outras possibilidades. Esta escolha depende unicamente e exclusivamente de nós. Então, essa reflexão em si mesmo é o que nos angustia. Saber que só depende de nós escolher se vamos levar uma vida de solteiro ou uma vida de casado, se nós vamos sair ou vamos ficar em casa, se nós vamos fazer isso ou aquilo. Não temos mais determinação das nossas escolhas. Ou seja, quem escolhe é eu. Quem escolhe é a minha existência. E hoje, claro que nós vivemos num mundo onde eu sempre digo que é muita pizza no menu, ou seja, é um mundo de possibilidades. E nós temos que ter critérios, temos que reconhecer os nossos valores, os valores que nós queremos projetar para a nossa existência para poder escolher. Conhecer os nossos valores, conhecer que valores vamos usar nestas escolhas, é o que Sartre também vai chamar de autenticidade. Quando você escolhe, você atribui um valor a essa escolha. Você está dizendo que este é o caminho que eu devo seguir. Você escolhe, você deve pensar que ao escolher, você está se fazendo enquanto existência, enquanto pessoa e fazendo a humanidade. Ou seja, você está admitindo que todo mundo possa escolher este mesmo critério que você, pois você está se fazendo enquanto humanidade. A angústia é inevitável. A angústia, ela vai pairar sobre você e ela vai te acompanhar onde você for. Então, mas esta angústia não há como fugir. Aliás, cada vez que você corre mais dessa angústia, mais ela corre atrás de você. Então, a angústia, ela serve como um motor para que nós podemos escolher as nossas possibilidades existenciais. Este caminho, de uma forma geral, ele vai em direção a você saber dos seus valores e agir de uma forma mais autêntica possível. Sartre vai dar o exemplo da má-fé, onde ele dá um exemplo de uma mulher que tem desejos por um homem, tem vontades de estar com ele, mas por uma questão social, por uma outra questão que não a dela, ela não admite sair com ele, não admite sair com ele e beijar no primeiro encontro, por exemplo. Ela acaba negando os seus valores em nome de um outro valor que talvez seja antiquado, um outro valor que não seja o dela. Então, no caso deste exemplo de Sartre, a mulher que nega os seus valores, nega os seus projetos, nega a sua existência, as suas possibilidades em nome de uma outra para além dela, ela está agindo de má fé. Ela está mentindo para si mesmo. Então Sartre até vai falar sobre a diferença entre má fé e mentira, por exemplo. Essa mentira para si mesmo é uma atitude de má fé, que vai de encontro com a sua inapropriação da sua soberania existencial. Sua vida, a sua existência vai ser projetado em nome de outra pessoa e não de você mesmo. Você está tentando negar as possibilidades do fluxo da sua própria existência. Então, assim, não tem como você não escolher. Sartre diz que mesmo não escolhendo, você está escolhendo. Sempre você escolhe. Não tem como não ser livre. Só que este caminho de consciência de si para a sua existência, para projetar a sua existência, é um caminho que vai em direção a você agir de uma forma mais autêntica possível. E autenticidade é você agir de acordo com os seus valores, de acordo com o seu projeto. E para agir de acordo com os seus valores e de acordo com o seu projeto, você precisa conhecer os seus valores e conhecer o seu projeto. Então, para Sartre, o homem está sempre em projeto. Ele deve projetar. Muito embora ele projete, mas ele não vai ser aquilo que ele projeta. Ele depende também de toda uma gama de social, uma gama histórica. Então ele entende que o homem está inserido num contexto cultural, social,
numa historicidade, ele está inserido no seu próprio tempo, ele tem uma genética, ele tem as suas condições, mas dentro dessas condições ele tem a liberdade de escolher. De modo geral, para que você compreenda Sartre, para que você compreenda essa filosofia que é tão sofisticada, para que você compreenda esse pensamento que foi escrito há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, quer dizer, Sartre faleceu em 80, esse pensamento do século passado, o quão importante ele é hoje para que a gente possa refletir a nossa existência, é preciso que você compreenda um pouco disso, que você compreenda que você é o responsável pela sua existência, que isto é soberano, que isto é angustiante, porém é crucial para a sua existência. Isto é libertador também. De modo geral, eu queria que você entendesse isso para ler este texto e para prosseguir nas leituras de Sartre. Com o tempo, nós vamos trazendo mais desses pensamentos sartreanos, deste engajamento, desta angústia, dessas possibilidades de existência, de essência, de escolha, para que a gente possa indo ao encontro deste pensamento. Por enquanto, se você achar interessante este pensamento, se você quiser saber mais um pouco sobre esses pensamentos e sobre esse conteúdo também, se inscreva aqui no meu canal, me siga nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram também, acompanhe as minhas séries de conteúdos, nós vamos aos poucos lidando com estes pensamentos existenciais, tá bom? E estudem!